resultado final. Há quem chame a atenção também corretamente para o fato que houve uma participação externa à elaboração constitucional muito forte, as galerias estavam lotadas, houve um esforço da própria presidência da Constituinte em divulgar os trabalhos, quer dizer, houve realmente uma certa porosidade, quer dizer, as galerias não fizeram a Constituição, evidentemente, mas estavam ali perto, contribuindo para um clima de maior abertura e decantação, uma oportunidade não planejada. Né? O evento Constituinte, na verdade, foi marcado por uma série de experimentos não antecipados, né? E pouco explicáveis à luz de uma concepção de causalidade muito estreita, muito rigorosa, mas que configurou a possibilidade de que atores individuais, ou grupos pequenos de pessoas, tivessem posições estratégicas e tivessem, no processo final, um papel fundamental. Né? Um exemplo que todos nós conhecemos é o papel que o Zé Afonso da Silva teve nesse processo. Quer dizer, o homem que fez o draft, quer dizer, o rascunho do texto que ia ser apreciado pela Comissão Afonso Arinos, sobreviveu ao debate da Comissão Afonso Arinos, conseguiu fazer com que os argumentos que ele punha no preâmbulo dos direitos fundamentais passassem para a discussão na própria Constituição, na própria Constituinte, e acabou, evidentemente que isso foi generalizado, foi aceito, e um ponto que eu analiso no meu texto, isso acabou se fixando tanto no preâmbulo como no capítulo dos direitos fundamentais. E isso é portador do quê? O que está presente nisso daí? O que está presente nisso é uma concepção do direito constitucional que acabou decantando na Constituição três aspectos importantes. Primeiro, o Werneck chamou a atenção, a definição de referências éticas e, na verdade, metapolíticas como fundamento da ordem jurídica, tal como se revela a definição do Estado brasileiro como Estado democrático de direito. Né? Cujo objetivo é a dignidade dos brasileiros, anteprojeto do Afonso da Silva, ou a promoção da pessoa, anteprojeto da Comissão Afonso Arinos. Isso passou para o texto constitucional. Segundo, criação e fixação constitucional de um exaustivo e complexo sistema de direitos constitucionais. Esse ponto é fundamental. Um conjunto de direitos fundamentais compreendidos não apenas como direitos negativos e de proteção de indivíduos, mas como liberdades positivas, entre as quais sobressaem os tradicionais direitos de participação política acompanhados de mecanismos processuais para torná-los efetivos. Não é só fixação doutrinária, mecanismos processuais para torná-los efetivos. E terceiro ponto, caracterização do STF como órgão de caráter político. Não é a Corte Constitucional ainda, mas é Corte Constitucional. Opera como tal. Né? Esse ponto é fundamental porque essa perspectiva do direito constitucional, ela se orienta para a defesa do sistema de direitos coletivos e positivos e se contrapõe a uma tradição de direito de caráter mais positivista, né, que tem a ver com uma concepção do social como um universo composto por indivíduos que, a partir de lógicas privadas, formulam escolhas privadas e racionais. Quer dizer, o paradigma do direito público requerido para tal configuração limita-se à garantia de direitos individuais. Existe, portanto, uma relação entre uma ontologia política e social fundada no individualismo, da escolha racional, por exemplo, e do império das circunstâncias privadas, com uma concepção negativa de liberdade. O que aparece na Constituição, na crítica feita pelo chamado constitucionalismo democrático, excede o campo do direito, portanto, é um debate que excede o campo do direito, e toma partido nas interpretações a respeito do que significa a vida social, envolvendo outros campos de conhecimento, entre eles as ciências sociais e a ciência política. Nesse sentido, há um problema sério de interpretação da Constituição à luz de perspectivas fortemente institucionalistas e fundadas na escola racional, por uma razão muito simples. A Constituição, programaticamente, é contrária a esse tipo de concepção do mundo. Ela é avessa a esse tipo de concepção. Ela não é utilitarista, ela não é individualista, ela apela, portanto, para uma concepção positiva de liberdade, que recepciona a tradição liberal, individualista, e a ela acrescenta contornos que uma leitura, uma interpretação do social fundada no utilitarismo é incapaz de revelar, é incapaz de discutir. Então, esse é um dos pontos que eu destaco no texto. E outro ponto, e vou ficar nele porque para a gente poder ter um tempo aqui para conversar, seria a seguinte ideia: como é que isso passou? Como é que isso passou? Como é que a maioria conservadora da Constituição aceitou, da Constituinte, aceitou o preâmbulo que, enfim, todos nós devemos saber de cor, né, o preâmbulo, né, mas nós não sabemos. O Werneck chamou a atenção para isso, né, mas, enfim, o preâmbulo, direitos, todos os direitos que vocês possam imaginar estão no preâmbulo, todos,
Imaginem um. Vou dar um minuto para vocês imaginarem. Um minuto. Está lá. Né? Por exemplo, recepciona qualquer imagem que a gente possa ter. E não recepciona apenas no sentido retórico. Retórico numa chave rebaixada da ideia de retórica. O próprio desenho da Constituição, e ela vem sendo interpretada dessa maneira, diz o seguinte: o que está estabelecido no preâmbulo e nos direitos fundamentais, por se revestir de uma perspectiva genérica, abstrata, tem precedência hermenêutica sobre qualquer dúvida que se apresentar nos títulos seguintes. Então, se trata de epígrafe. Trata-se de um ordenamento, certo? Quer dizer, é uma fabricação de mundo, a Constituição é uma fabricação de mundo, na qual existe um ordenamento, e, de acordo com esse ordenamento, certas cláusulas, certas referências têm precedência para fins de interpretação. Isso, portanto, é um lugar estratégico ocupado por isso daí. Então, a pergunta com a qual eu fecho a minha rápida menção ao texto é a seguinte: como é que isso passou num cenário em que a maioria, certamente, não subscreveria uma coisa desse tipo? A hipótese que eu lanço no texto aqui é a seguinte, né? É a famosa, né, desatenção que os conservadores em geral, nesse caso aqui específico, da discussão institucional, conferem às ideias, aos símbolos e às crenças. Tá? Ou seja, isso são coisas retóricas, coisas que não devem ser levadas em consideração. Vamos tratar das coisas fundamentais: direito econômico, reforma agrária, né? Que mais? Isso, onde a vida passa, realmente. E vamos deixar essas questões de natureza retórica, de natureza abstrata, metafísica, diriam muitos, né? como questão secundária. O fato é que essas questões metafísicas, retóricas, né, enfim, simbólicas, digamos assim, acabaram tendo um papel estratégico na configuração doutrinária da Constituição. E o ponto interessante é que, por vezes, nós, quando analisamos a Constituição, acabamos incorrendo nos hábitos intelectuais dos conservadores que subestimaram o papel que as crenças, a simbologia e a doutrina tiveram no arranjo constitucional. E tendemos a entender a Constituição ou como resultado de jogos estratégicos que levaram à sua configuração, portanto, a montante, né? E a jusante, como configuradora de parâmetros institucionais nos quais a ação racional dos atores políticos vai se dar no futuro. E como se a dimensão doutrinária, a dimensão das crenças, não tivesse nenhum papel nessa configuração. E, por fim, o argumento mais teórico do texto diz respeito ao fato de que, se as constituições são vazadas no idioma do direito constitucional, esse idioma ele retira, digamos assim, seus fundamentos da tradição da filosofia política. Tá? Quer dizer, se a tradição da filosofia política inventou coisas tais como governo constitucional, foi a tradição do direito constitucional que fez com que essa invenção, essa concepção, essa forma específica de imaginar uma organização do poder político, tivesse alguma materialidade. Então, urge uma aproximação entre a filosofia política e o direito constitucional. Tá? Qual é a relevância que isso tem? Do ponto de vista da filosofia política, a relevância me parece inequívoca. Quer dizer, a filosofia política não pode ser estudo de grandes pensadores, de grandes obras, ou estudo de conceitos. Não pode se resumir a isso. Ela terá relevância se ela for capaz de dizer respeito a questões cruciais, dilemáticas da vida, da organização da vida. Tá? E um processo de elaboração constitucional é um momento extremamente privilegiado para perceber questões dessa natureza. Ali tratou-se de questões práticas, né? Questões que tinham que ser resolvidas através de arranjos institucionais, isso foi fundamental, né? Mas ali tratou-se também de questões imateriais. E a perenidade da Constituição tem a ver com a quantidade de fatores imateriais que ela acabou por fixar. Porque as materiais, podemos reformar a qualquer momento. Mudamos a lei eleitoral, limitamos a medida provisória, isso é da vida e temos que fazer, para aperfeiçoamento prático das instituições. Mas a dimensão imaterial, alucinada, se vocês me permitirem trazer um termo um pouco forte, imaginária, essa está posta como horizonte. Quer dizer, a Constituição não é um mapa, não é um conjunto de procedimentos para o país ser conduzido. Ela é uma imagem projetada na direção daquilo que o país deve ser. Eu acho que essa dimensão deve estar presente na nossa reflexão sobre 88. Obrigado.